E também tem uma outra decisão envolvendo um outro investigado, que é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal ordenou que Eduardo Bolsonaro volte ao cargo de escrivão. Ele é concursado, é um agente da Polícia Federal, estava afastado por conta da Câmara dos Deputados, mas agora vamos entender com o Igor Damasceno quais serão as consequências. Eduardo Bolsonaro deverá assumir a função de escrivão na Polícia Federal, Igor? As suas informações, por favor. Essa é a determinação que foi publicada no Diário Oficial da União de hoje, viu, Bruno? Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham em tempo real. Bora só fazer um contexto em torno desse sentido. Eduardo Bolsonaro passou no concurso público no cargo de escrivão no Departamento da Polícia Federal em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. No entanto, ele estava afastado dessas funções públicas justamente porque ele era um parlamentar. A lei permite que o servidor público se afaste por um tempo enquanto exerce o mandato ali no Congresso Nacional, algum tipo de mandato. No cargo, ele era deputado federal. No entanto, Eduardo Bolsonaro teve o mandato cassado no fim do ano passado e, portanto, ele perdeu o mandato e ele perdeu essa prerrogativa de se afastar das funções públicas justamente por causa desse tipo de cargo, justamente por causa da função que exercia na Câmara dos Deputados. Então, já era previsível que a Polícia Federal pedisse que ele voltasse ao trabalho, já que ele não é mais um parlamentar. Nós temos um destaque de texto do Diário Oficial da União de hoje, vamos colocar no ar agora, confirmando então a informação de que ele precisa voltar ao trabalho. E diz o seguinte: a cessação do afastamento para o exercício de mandato eletivo a partir de 19 de dezembro de 2025, data em que o mandato dele foi cassado. Do deputado federal, do policial federal Eduardo Nantes Bolsonaro, para fins exclusivamente declaratórios e de regularização da situação funcional, informando que a ausência injustificada poderá ensejar a adoção das providências administrativas e disciplinares cabíveis. Ou seja, é uma ordem. Já que ele não tem mais um cargo eletivo, perdeu o mandato ali de deputado federal em 19 de dezembro, então ele precisa voltar para o cargo de origem, escrivão da Polícia Federal. É como se ele estivesse faltando ao trabalho e ele pode sofrer sanções administrativas e disciplinares se não cumprir essa ordem da Polícia Federal. Eu lembro a vocês que Eduardo Bolsonaro mora desde março deste ano nos Estados Unidos. Ele foi para lá, inicialmente pediu um afastamento temporário do cargo de deputado federal. Esse afastamento venceu em julho, ele só tinha 4 meses para ter essa prerrogativa, para ter esse benefício, e de junho até dezembro ele faltou a todas as sessões da Câmara dos Deputados. Essas ausências, de acordo com a nossa Constituição, então faz com que ele perca o mandato, e isso de fato aconteceu. Ele perdeu o mandato em 19 de dezembro e ele continua nos Estados Unidos alegando perseguição política, dizendo que se vier para o Brasil vai ser preso justamente por causa dessa perseguição, suposta perseguição que ele diz sofrer aqui no Brasil. Então Eduardo Bolsonaro continua nos Estados Unidos mesmo depois de perder o mandato, e agora a Polícia Federal cobra a presença dele no cargo de escrivão ali no estado do Rio de Janeiro, porque ele está faltando ao trabalho tal qual ele faltou quando era um parlamentar. Bruno. Igor Damasceno com as informações ao vivo em tempo real. Já já voltaremos a conversar. Quero ouvir a Deise Ciocari novamente sobre este chamamento que está agora no Diário Oficial do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos. Isso me lembra, viu, Deise, aquela história recente no Rio de Janeiro do presidente da Assembleia Legislativa que foi chamado para uma reunião na Polícia Federal. Quando ele chegou lá, falou: o senhor está aqui, tem uma ordem de prisão. Eduardo Bolsonaro é chamado para voltar ao serviço, mas eu tenho certeza que ele, retornando, vai ter que ser chamado para algumas explicações. Como seria uma eventual volta de Eduardo Bolsonaro dentro de um escritório da Polícia Federal, ele sendo investigado no Supremo Tribunal Federal? É complicado, né, Bruno? Agora, tem uma mensagem no meio dessa história que é muito clara, direta e positiva, né? Sobrenome político, ele não pode ser uma determinação pública, né? O cargo público, ele independe
desse sobrenome do Eduardo Bolsonaro. Então, o que a gente vê aqui é algo positivo. A gente fala tanto dessa separação do público, do privado, da função política com a função pública, e é isso que a Polícia Federal está falando. Olha, você perdeu o seu mandato parlamentar, você se afastou do seu cargo de escrivão da Polícia Federal porque você assumiu um mandato parlamentar, agora você perdeu esse mandato, você tem que voltar para a sua função aqui. Justo, corretíssimo. O que não pode acontecer aqui no Brasil é a gente continuar com essa confusão entre público e privado e onde sobrenome político vale mais do que responsabilidade pública. Ele é um personagem político, mas a partir do momento que ele perdeu essa função política, agora ele é um funcionário público e ele tem que assumir esse cargo dele. Agora, se ele vai voltar para o Brasil, se ele não vai assumir, são outros 500. Mas, Bruno, o que a Polícia Federal está fazendo aqui, chamando ele de novo para o cargo, está corretíssimo. Depois ele responde às investigações, o que tem que responder, tanto pelo Congresso Nacional quanto pela Polícia Federal, mas essa é uma clara separação entre público e privado. Eu quero ouvir também as análises da Mônica sobre este chamamento de Eduardo Bolsonaro para retomar a atividade na Polícia Federal, Mônica, e, obviamente, se ele não assumir, será exonerado. Sendo exonerado, é mais uma renda que será encerrada. Ele já não recebe mais como deputado e não vai mais receber como deputado, como servidor da Polícia Federal. Isso pode sufocar Eduardo nos Estados Unidos para conseguir se manter longe da família ou ficar nos Estados Unidos sem uma renda fixa, seja ela como servidor ou como deputado no Congresso Nacional? Eu acho que esse não é o problema que aflige o Eduardo Bolsonaro nesse momento, até porque ele não tem renda fixa, mas ele tem uma renda pixa, né? Eles receberam vários milhões em Pix, então essa questão está garantida. Inclusive, o pai dele já disse que ia cuidar do sustento do seu pobre filhinho que teve que fugir para os Estados Unidos. Agora, Bruno, essa história é uma comédia pastelão e das muito ruins. Ele foi um dos deputados mais bem votados, eleito em São Paulo, com todas as garantias, estava aí. Ele deve saber de alguma coisa errada que ele fez, que o deixou com tanto medo a ponto de grande patriota fugir para os Estados Unidos. E aí ele chegou nos Estados Unidos e começou a fazer coisas que levaram justamente numa profecia autorrealizável a ele estar hoje sob ameaça, sim, de prisão. Ele é réu num processo no STF por tentar interferir no processo contra seu pai. Ele vai ser julgado no ano que vem, tem essa questão toda aí dele, um problema com o cargo dele na Polícia Federal. Então, hoje, há efetivamente um perigo real, um risco real de prisão para ele, que quando saiu daqui não existia. Mas cada um faz as suas escolhas, né? E a ele talvez só caiba lamentar. E o Lula está batendo palmas porque estava em queda nas pesquisas e graças à linda atuação de Eduardo Bolsonaro, voltou a crescer.